C'est parti, je débloque. Bonjour à toutes et à tous. Bah, en fait, moi, je serais partante de commencer tout de suite parce que tout le monde va prendre du retard, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut commencer, les gens arriveront au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. Hein? Alors, je fais juste une toute petite ouverture et après, je vous laisse la parole. On est d'accord? D'accord. Vas-y, vas-y. Alors, bienvenue à tous à ce deuxième webinaire, les fameux rendez-vous, en fait, de temps de confinement, mais pas que. Cette fois-ci, nous avons décidé de le faire sur les certifications et la mobilité. Pourquoi? Parce que la mobilité constitue un vecteur extrêmement important pour l'apprentissage du français au Brésil en particulier. Chaque année, et je pense que Mariana reprendra en effet un certain nombre de chiffres, ce sont plus de 3000 étudiants brésiliens qui demandent un visa pour aller étudier en France. Ces 3000 étudiants brésiliens, la plupart ne parlent pas français. Donc il faut en effet qu'ils apprennent le français, que ce soit dans les alliances françaises, ou que ce soit plutôt dans les centres de langue, mais que ce soit aussi plutôt dans le cadre de leur parcours lycéen. C'est pour ça que depuis cette année, nous organisons des réunions dans les lycées de la coopération éducative avec Campus France pour présenter les projets de mobilité, parce que nous pensons que ce sont les au niveau du lycée que les parents puissent être au courant de ces projets. Ces projets de mobilité sont des projets professionnels, sont des projets de carrière, mais ce sont aussi des projets de vie. Et donc, ça n'est pas neutre. Dans ces projets de mobilité, le français est au cœur. Et l'apprentissage du français, avec la validation et la certification, est absolument essentiel. Donc, je remercie Marjorie et Mariana d'animer ce webinaire. Et démarrez bien, mesdames. Merci Maglone. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marjorie Ponce, chargée des formations et des certifications à l'ambassade de France. Et donc, ce webinaire, comme le disait Maglone, va être divisé en deux parties. Tout d'abord, je vais vous présenter les certifications officielles en langue française. Puis Mariana se chargera de vous présenter les projets de mobilité via Campus France. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Donc, si vous ne parlez pas, coupez vos micros s'il vous plaît. Et dans un deuxième temps, après nos interventions respectives de Mariana et moi, on vous laissera la parole si vous voulez justement poser des questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à écrire sur le chat, en revanche. Donc, normalement, vous avez vu un message sur le chat dans lequel je disais coupez vos micros s'il vous plaît. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre. Marine, ma collègue, s'en chargera pour ce qui concerne les certifications. Alors, donc les certifications officielles en langue française. Le diaporama que je vous présente ici est en portugais. L'idée est par la suite que je vous l'envoie, que vous puissiez le communiquer à vos apprenants. Donc les certifications officielles en langue française que je vais vous présenter aujourd'hui sont rattachées au ministère de l'Éducation nationale français. Ce sont 3 certifications que je vais vous présenter, le DELF, le DALF et le TCF. Alors, je ne sais pas si, d'abord, vous connaissez la différence entre le DELF et le DALF. Donc, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française et le DALF, c'est le diplôme avancé en langue française. La différence, c'est une différence de niveau. Le DELF permet de passer une certification pour les niveaux débutants, le niveau A1, A2, les niveaux intermédiaires, B1 et B2, alors que le DALF est exclusivement pour les niveaux avancés, les niveaux C1 et C2. En revanche, le DELF comme le DALF comprennent 4 parties à l'intérieur de l'examen. Vous avez la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale. Chaque partie est sur 25 points. Pour que le candidat valide obtienne le diplôme, il est nécessaire qu'il ait 50 sur 100 minimum. Le temps de l'examen dépend finalement de l'examen auquel le candidat s'inscrit. En effet, si le candidat s'inscrit à un DELF A1, la durée de l'épreuve sera d'1h20. Si c'est un DELF A2, 1h40. Les niveaux intermédiaires et les niveaux avancés, c'est la même chose. Donc, le temps de l'épreuve augmente
en fonction du niveau que le candidat choisit de passer. Il existe différents dérivés du DELF et du DALF. Aujourd'hui, je vais vous présenter le DELF junior scolaire et le DELF tout public, mais il est bon que vous sachiez qu'il existe également au Brésil le DELF prime. Le DELF pro ne peut pas être passé au Brésil. Alors, le DELF prime est un dérivé qui permet aux enfants de passer un examen officiel en langue française. Le DELF prime est conseillé pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans à peu près. Donc aujourd'hui, comme mon intervention s'inscrit dans le cadre de projets de mobilité, je ne vais vous présenter que le DELF junior scolaire et le DELF tout public. Donc comme vous voyez, le DELF junior permet de valider, d'attester d'un niveau débutant, A1, A2, mais également d'un niveau intermédiaire. Le DELF tout public, quant à lui, atteste d'un niveau débutant, intermédiaire, mais aussi avancé, puisque vous voyez dans le tableau qu'il y a les niveaux C1 et C2 qui apparaissent. Alors, je vais commencer par le DELF junior scolaire, qui est accessible aux candidats à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans. Vous pouvez donc trouver les niveaux A1, A2, B1 et B2 pour cette épreuve. Alors, quel est l'avantage de passer ou de promouvoir la passation d'un DELF junior scolaire? Tout d'abord, on peut signaler que c'est un premier diplôme pour un candidat. En général, un candidat qui a 12 ans jusqu'à 17 ans, il n'a pas beaucoup passé de diplômes ou d'épreuves dans sa vie. Donc, ça sera un des premiers diplômes qu'il obtiendra. Deuxièmement, on peut souligner que le DELF junior scolaire permet une reconnaissance éducative. À l'intérieur du diplôme, comme je vous le disais au début, nous retrouvons les 4 compétences qui sont la compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Ces 4 compétences, normalement, apparaissent déjà à l'intérieur d'un cours de français langue étrangère. Normalement, un professeur de français langue étrangère travaille ces 4 compétences. Donc finalement, la passation d'une certification officielle en langue française, on retrouve dans la passation d'une certification, on retrouve ces 4 compétences. Ensuite, le contenu de l'épreuve est adapté à l'âge des candidats. En effet, vous voyez ici dans l'image qu'il y a deux petits bonhommes. Ces 2 petites mascottes, on va les retrouver tout au long de l'épreuve. Également, les thèmes qui apparaîtront seront adaptés à l'âge des candidats. Ensuite, l'obtention du diplôme permet de mettre en place, à l'intérieur d'un centre d'examen, une cérémonie de remise de diplôme, ce qui est souvent apprécié ici au Brésil. Ça permet de faire une petite fête, de célébrer les candidats qui ont obtenu leur DELF. À partir du niveau B2, les candidats pourront accéder à l'université française. Donc ça, Marianne y reviendra un peu plus après, dans la deuxième partie de la présentation. Et c'est important de savoir qu'un DELF junior scolaire, à partir d'un niveau B1 ou B2, permet l'accès à l'université française. D'autant plus que la durée du diplôme est illimitée. C'est-à-dire que si le candidat passe un DELF B1 quand il a 13 ans, quand il aura 20 ans, il sera encore valable. Donc c'est bien d'avoir ça en tête et de préparer le plus tôt possible ses apprenants à passer des certifications. Comme vous le voyez, le taux de réussite est très élevé pour le DELF junior scolaire puisqu'il est de 95%, ce qui est un argument non négligeable pour promouvoir cette certification. Passons maintenant au DELF tout public. Donc, comme je le disais, le DELF tout public permet de valider un niveau débutant, intermédiaire, mais aussi avancé. Il est recommandé de passer le DELF tout public à partir de 18 ans. Mais c'est possible de le faire un petit peu avant, bien évidemment. Comme le DELF junior scolaire, il permet une reconnaissance éducative. Il permet une reconnaissance des compétences acquises, les 4 compétences que je mentionnais. À partir du niveau B2 également, il permet l'entrée à l'université. Si les candidats n'ont pas forcément de projet de mobilité et souhaitent passer une certification comme un plus-value sur le CV, il faut savoir que c'est une reconnaissance internationale pour le travail. Quand on dit qu'on parle français et qu'on a un niveau intermédiaire en français, il est important de l'attester et pour ce faire, une certification est intéressante. Également, si à un moment donné, le candidat a des projets de dispenser des cours de français, il est possible, quand on obtient un DELF C1 ou C2, de dispenser des cours de français. C'est aussi une certaine reconnaissance pour cela. Et enfin, tout comme le DELF junior scolaire, le diplôme est illimité, est valable toute la vie.
Donc là, vous voyez que le taux de réussite est de 84% en 2018. C'est quand même très élevé. Donc c'est aussi un argument non négligeable. Quand vous préparez vos apprenants à passer une certification, normalement, les apprenants l'obtiendront. Alors ici, je vous ai mis le calendrier d'ELF 2020. Comme vous voyez, en 2020, il y a 4 sessions d'ELF. Nous avons eu une session en février. Il devait y avoir une session en juin. Finalement, cette session ne va pas pouvoir avoir lieu en raison de la situation sanitaire actuelle au Brésil. Donc, la prochaine session aura lieu en septembre. Donc, en septembre, les candidats pourront passer le DELF tout public, mais également le DELF junior scolaire. Donc, ils pourront passer une certification pour valider un niveau débutant, intermédiaire, mais aussi avancé. La dernière session de 2020 aura donc lieu en novembre. Les épreuves collectives écrites, comme vous pouvez le voir, ont lieu les 11 et 12 novembre. Je vous enverrai cette présentation, évidemment, pour que vous ayez toutes les dates sous les yeux. Les tarifs. Comme vous le voyez ici dans le tableau, les tarifs dépendent du niveau que le candidat souhaite passer, mais également de la déclinaison qu'il choisit. En effet, le DELF tout public, le DELF junior, le DELF scolaire n'ont pas les mêmes tarifs. Pour un DELF C2, le prix est de 796 reais pour les candidats externes, c'est-à-dire les candidats qui ne sont pas rattachés à une alliance française. Si un candidat souhaite passer un DELF tout public A1, vous voyez que c'est 215 reais. Donc les prix ici sont reais. Donc voilà, tout dépend finalement de la déclinaison que le candidat choisit, mais également du niveau. Vous voyez qu'il y a une différence de tarif entre le DELF junior et le DELF scolaire. Je n'en ai pas parlé quand je parlais du DELF junior scolaire. En réalité, l'épreuve est la même, l'épreuve du DELF junior et scolaire. La différence est que pour passer un DELF scolaire, il est nécessaire que l'établissement, que le candidat soit rattaché à un établissement scolaire public qui a fait une convention avec l'ambassade de France. Donc c'est pour ça qu'il y a un tarif préférentiel. Donc si vous êtes si vous êtes professeur d'établissement public, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin de ma présentation. Je vous donnerai mes coordonnées pour mettre en place dans votre établissement, si vous le souhaitez, si vous souhaitez en parler à votre hiérarchie, le DELF scolaire. Maintenant, passons au TCF. Alors, le TCF, c'est le test de connaissance du français. À la différence du DELF, à l'issue de l'obtention du TCF, les candidats n'obtiennent pas un diplôme, mais une attestation de réussite. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de TCF, comme le montre le tableau ici. En réalité, il y a beaucoup de TCF en fonction des situations des candidats, en fonction des projets des candidats. Il y a le TCF tout public, donc on le retrouvait dans le DELF, le DELF tout public également. Il y a le TCF DAP pour s'inscrire à l'université en première année de licence, le TCF ANF pour la nationalité française, le TCF Québec, Canada pour l'immigration au Canada, le TCF résident et le TCF CAPES. Marjorie? Oui. Et est-ce qu'il y a des personnes encore dans la salle d'attente? Excuse-moi, je vais te couper juste une seconde. Apparemment, il y aurait au moins Julie de Niterroy qui attend pour entrer. Est-ce que, éventuellement... Alors oui, merci Marina. J'étais lancée dans ma présentation. Oui, ben oui, c'est difficile de faire les deux. Normalement, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je reviens sur ma présentation. Alors. Voilà, c'est bon, tout le monde voit l'écran? Oui. Donc, je vous parlais des différents TCF qui existent. Vous voyez dans le tableau qu'il y a d'abord en fonction des projets et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez les épreuves obligatoires et les épreuves complémentaires. Donc, à la différence du DELF, le TCF est sur mesure. En fait, il a des épreuves obligatoires, mais aussi des épreuves complémentaires. Donc, tout dépend finalement du candidat. Quelles compétences il veut valider. Et en fonction des compétences qu'il veut valider, il choisit de passer uniquement des épreuves obligatoires ou il peut rajouter des épreuves complémentaires. Alors, quels sont les avantages du TCF par rapport au DELF? Donc, c'est un TCF qui s'adapte à chaque situation, comme je le disais, en fonction du fait, en fonction d'une immigration au Canada, en fonction de la volonté d'obtenir la nationalité française, en fonction de la volonté d'entrer à l'université en France en première année. Également,
pour le TCF, il y a la possibilité de le passer sur ordinateur. Il y a la possibilité, en fait, de le passer sur ordinateur ou sur papier. Mais beaucoup de centres d'examen ici au Brésil permettent de passer le TCF sur ordinateur. Ce qui fait que le calendrier est plus flexible. Il y a plus de dates pour passer le TCF que pour le DELF-DALF, comme je le disais, où il y a seulement 4 sessions par an. En général, pour le TCF, il y a la possibilité d'en passer au moins un par mois. Et les centres d'examen proposent la passation d'un TCF par mois, en général, au minimum. À la différence du DELF-DALF, où le diplôme est valable à vie, le TCF, quant à lui, le certificat que les candidats obtiennent a une durée de 2 ans. Donc, c'est un niveau effectif qui est révélé avec le TCF. À la différence du DELF-DALF, où effectivement, si un candidat passe l'examen en 2000 et qu'il souhaite partir en France étudier en 2010, on peut imaginer qu'en 10 ans, son niveau ne sera plus le même que quand il a passé l'épreuve, quand il l'a obtenu. Également, avec le TCF, il y a la possibilité de répéter l'examen. C'est-à-dire que quand le candidat s'inscrit pour le TCF, il ne s'inscrit pas pour un niveau. Il s'inscrit pour une déclinaison, donc si c'est le TCF tout public, le TCF DAP, mais il ne s'inscrit pas pour un niveau, puisque c'est un test, et c'est à la fin du test que le niveau sera affiché. Donc, si un candidat souhaite avoir un niveau B2 et qu'à l'issue de l'épreuve, il obtient le niveau B2 avec des résultats qui ne lui conviennent pas, il est possible de le répéter. Alors que pour le DELF-DALF, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si le candidat s'inscrit à un niveau B2 et qu'il obtient le DELF B2 avec des notes avec 51 sur 100, il ne pourra pas repasser le DELF. Également, si le candidat passe le TCF sur ordinateur, à l'issue de cette passation, les résultats seront affichés sur l'écran. Donc, c'est un résultat immédiat. Alors, le calendrier. Ici, c'est un calendrier qui a été suggéré par l'ambassade au centre d'examen. C'est-à-dire que c'est un calendrier que les alliances peuvent proposer, un calendrier type, disons. Mais ensuite, chaque alliance élabore son propre calendrier en fonction de la disponibilité du personnel, des examinateurs, etc. Donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant le TCF, je vous invite à entrer en contact avec l'alliance française qui est la plus proche de chez vous. Et elle vous communiquera le calendrier en fonction des TCF que les candidats souhaitent passer. Si c'est un TCF tout public, CAPES, Québec, ANF, il y a différentes dates. Les tarifs, quant à eux, sont un peu plus élevés que le DELF-DALF. Donc, vous voyez qu'il y a une case des tarifs en euros et des tarifs en reais. Tout dépend en réalité des épreuves que le candidat souhaite passer. S'il souhaite passer les épreuves obligatoires, des épreuves complémentaires. Donc, le prix dépend finalement des épreuves que le candidat choisit. Alors, quand on voit justement l'évolution des certifications ces dernières années, donc de 2016, 2017, 2018, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de candidats. Donc, vous voyez ici, il y a 2 courbes. La courbe en bleu qui montre l'augmentation des candidats qui ont passé le DELF-DALF et la courbe en orange qui révèle, elle, des candidats qui ont passé le TCF. Donc, vous voyez que le nombre de passations augmente, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus des certifications officielles en langue française au Brésil et c'est très bien. Donc, on souhaite tous que ça continue. Et en général, c'est intéressant parce qu'on voit que le nombre de dossiers Campus France déposés, justement, est lié au nombre de certifications passées. Donc, en général, les candidats qui passent des certifications officielles en langue française ont un projet de mobilité, en général. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, je vous laisse ici, en dernière diapo, les différents contacts du service de coopération et d'action culturelle, enfin, en général, du SCAC, mais les nôtres en particulier, qui sommes donc rattachés au service éducatif, au service de coopération éducative et linguistique de l'ambassade. Donc, vous avez le contact de Maglone Orlan Klassous, l'attaché de coopération éducative qui a fait la petite introduction en début de ce webinaire, Marie Knoll, que vous connaissez sûrement, donc moi-même, Marjorie Ponce, avec mon courriel, et Aline, notre assistante. Vous voyez que j'ai laissé dans un deuxième temps le contact d'Enora Le Calvé-Guérino, qui est la personne en charge de Campus France ici à Brasilia, de l'espace Campus France ici de Brasilia. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions qui concernent les certifications. Et comme je vous le disais, je vous enverrai
le diaporama pour que vous puissiez le communiquer à vos apprenants. Merci pour votre attention. Alors, Mariana. Bonjour. Bom, olá, boa tarde. Sou Mariana, do Campus France. Vou continuar a apresentação em português. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, pode me chamar. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Bom, então, dando continuidade aí à apresentação da Marjorie, sou representante do Campus France Brasil, fico no escritório de São Paulo, que na verdade é a sede do Campus France, e aqui no Brasil a gente tem vários escritórios, né? O Campus France tem escritório em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, sendo São Paulo a sede, e cada uma das antenas se ocupa de uma região diferente. Então, eu sei que vocês estão em diversas regiões do Brasil, então cada região do Brasil tem um escritório responsável pelo atendimento daquela região. Recife fica com todo o Nordeste, Brasília com toda a região Centro-Oeste e Norte, Belo Horizonte com todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro com os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e São Paulo com o estado de São Paulo e do Sul, toda a região sul do país. Tá? O Campus France, então, é a agência oficial do governo francês para a promoção do ensino superior na França. O que isso quer dizer exatamente? Nossa primeira missão aqui no Brasil é oferecer informação aos estudantes brasileiros que queiram estudar na França. A gente tem toda uma rede de informações no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, o primeiro ponto é divulgar essas informações em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, e falamos também um pouco de cursos de curta duração que são oferecidos nas instituições superiores. A segunda missão do Campus France é fazer parte das candidaturas. Tá? O que isso quer dizer? Se um brasileiro quer entrar numa universidade francesa para fazer ou uma graduação ou um mestrado, normalmente ele vai fazer a candidatura pelo nosso site. Normalmente. Tem algumas universidades, algumas exceções, algumas universidades fazem um recrutamento à parte, mas a maior parte das universidades, e sobretudo as universidades públicas, recrutam via Campus France. E a terceira missão do Campus France é fazer o procedimento pré-consular do visto de estudante. Isso quer dizer que um brasileiro que queira ir para a França com o status de estudante, ele não pode só ir diretamente ao consulado. Ele passa pelo nosso serviço antes, faz todo um procedimento pré-consular, onde o Campus France analisa a parte acadêmica do projeto, e no segundo momento ele vai para o consulado, e o consulado analisa outros aspectos do projeto. Tá? Então, como vocês podem notar, o Campus France é um parceiro, é um ponto incontornável para quem quer estudar na França, e por isso a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês podem usar, né, junto com os estudantes de francês, para motivá-los a dar continuidade ao projeto de estudos. Hoje em dia, a gente está numa situação totalmente excepcional, né, devido à pandemia do coronavírus, mas a gente continua incentivando os estudantes a darem prosseguimento aos projetos de estudos. Tá? Essa é uma informação importante, vocês podem encontrá-la no nosso site e nas nossas redes também. A ideia é que o projeto continue, mesmo porque quem começa o projeto hoje não vai imediatamente para a França, né? A gente vai continuar, mesmo na França, todas as universidades continuam trabalhando de casa, continuam os processos seletivos, e mesmo que haja algum atraso no calendário acadêmico, a princípio, o ano letivo vai acontecer, né? Então, por isso que a gente incentiva todos os estudantes a continuarem os seus projetos.
Aqui a gente tem uma apresentação um pouco um misto entre o que a gente apresenta para os estudantes e o que a gente apresenta para os parceiros, que sobretudo são as agências de intercâmbio. Nesse primeiro ponto, uma série de argumentos para escolher a França. Em relação aos argumentos, eu acho que um ponto interessante, eu vou passar rapidamente em alguns pontos, mas um ponto bem interessante para quem ou para quem é brasileiro, teve até a oportunidade de estudar na França, mas não procurou outros países, é que a França oferece uma série de vantagens estudantes de benefícios, que se comparado com outros países não existem. Tá? O primeiro ponto que a gente foca na promoção dos estudos na França é a qualidade de educação, né? O investimento do governo francês em educação e em pesquisa, o reconhecimento dos diplomas no espaço europeu de ensino superior e a grande abertura internacional da França em relação aos estudantes estrangeiros, ou seja, existe um estímulo muito grande para atrair os melhores estudantes estrangeiros. Uma prova disso é a quantidade de estudantes que estão na França hoje. Hoje são 12% dos estudantes que não têm a nacionalidade francesa. Quando a gente vai para o nível do doutorado, essa taxa é de 42%. Outro ponto muito importante também na promoção do ensino francês é a qualidade de vida estudantil, porque é claro que os estudantes não vão escolher um país para fazer o intercâmbio não somente pelas universidades ou pela qualidade do ensino, mas também por toda uma vivência dentro daquele país. Então, toda a estrutura, o fato de estar no centro da Europa, poder conhecer outros países, outros idiomas, e a oferta cultural, de uma vida cultural muito intensa e muito dinâmica. E o terceiro ponto, a terceira via de promoção dos estudos é o retorno profissional e o retorno acadêmico. Isso eu coloco alguns números aqui mais para frente, mas sobretudo a presença das empresas francesas aqui no Brasil, e a possibilidade de permanecer na França depois com uma APS, uma autorização provisória de permanência, depois dos estudos. Então, em relação aqui à pesquisa, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, mas eu vou passar aqui rapidamente só porque a gente tem um tempo um pouco limitado. Então, em relação à excelência do ensino e da pesquisa, aqueles argumentos que eu apresentei anteriormente. Aqui são alguns números também para ilustrar essas questões. Em relação à qualidade de vida e à oferta cultural, então Paris é sempre foi eleita uma das melhores cidades para estudantes no mundo. São muitos festivais, museus, salas de cinema, enfim. Aqui, em relação à empresa, o retorno profissional dessa estadia, acho que é importante sublinhar que a França é um importante parceiro do Brasil, em termos comerciais. Então, a gente tem aqui no Brasil mais de 850 empresas instaladas, e a França é um dos maiores empregadores estrangeiros no país. Então, são mais de 500 mil funcionários. Esse é um argumento que a gente usa bastante também, é que essas empresas procuram pessoas qualificadas que falem francês e que tenham uma vivência acadêmica ou profissional na França. Então, passando rapidamente para quem não conhece a fundo o sistema de ensino francês, a minha ideia hoje é dar só uma base para vocês, tá, de como orientar os estudantes se eles vierem procurá-los. Então, a gente passa rapidamente sobre a estrutura do ensino superior, que é um pouco diferente do ensino superior brasileiro, tem algumas especificidades. Então, na França, a gente tem vários tipos de instituição de ensino superior. Um deles é a universidade, que é mais ou menos como a gente concebe a universidade aqui no Brasil. São grandes instituições multidisciplinares, então oferecem cursos nas mais diversas áreas.
como são as maiores instituições, são também as instituições que mais recebem estudantes estrangeiros. Todas as universidades, exceto as universidades católicas, são públicas. Tá? Mas isso não quer dizer que elas sejam gratuitas. Isso é um ponto bem importante. Recentemente, a gente teve uma reforma do ensino superior francês público. Então, é cobrada uma taxa anual, que hoje está em 2.770 euros por ano para graduação, para o nível da licence, e 3.770 euros para o nível do master. Tá. Isso aqui é um ponto interessante também para quem para quem tem a nacionalidade francesa, para quem é francês e está atuando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o equivalente à graduação, a licença seria a graduação, mais ou menos o equivalente ao mestrado, seria o master, e o doutorado. Aqui nesse segundo slide, a gente coloca num grande balaio as grandes escolas, mas na verdade são vários tipos de instituição diferentes, né? Além das grandes escolas, a gente tem escolas especializadas, e aí vale lembrar que são escolas que podem ser públicas ou podem ser privadas, mas para algumas áreas específicas a gente não tem cursos nas universidades, né? É o caso, por exemplo, das escolas de engenharia, dos institutos de estudos políticos, das escolas de negócios. Colocaria também, falaria da arquitetura, apesar de não ser exatamente uma grande escola na concepção exata, a gente coloca tudo isso nesse grande balaio das grandes escolas. São escolas voltadas para profissionalização, são escolas muito reconhecidas pelo mercado de trabalho francês, e algumas delas também oferecem cursos em inglês. Isso é um outro ponto. Muita gente vem perguntar para o Campus France se é possível estudar na França sem dominar totalmente o francês. Eventualmente sim, mas normalmente só nesses cursos de grande escola. Tá? Nas universidades, algumas matérias clássicas, todas as humanidades, toda a área de saúde sempre vai ser curso em francês. Para business, algumas matérias um pouco mais tecnológicas, a gente tem uma oferta de cursos em inglês. Esse ponto também é bem interessante em relação às estruturas do ensino superior, para vocês orientarem os estudantes. Então, a equivalência dos níveis de ensino. Então, o que seria equivalente à licença lá na França, aqui no Brasil é um bacharelado ou uma licenciatura. A gente dividiria em mestrado acadêmico, profissional ou especialização aqui no Brasil. O mestrado acadêmico dá acesso ao doutorado. Lá na França, a graduação, que é a licence, ela tem duração de 3 anos, enquanto aqui no Brasil a nossa graduação tem duração de 4 a 5 anos. Tá? Por conta dessa diferença, especialmente os diplomas de graduação e de mestrado, de master, de licença de master, eles não equivalem automaticamente ao diploma de bacharelado ou de mestrado estricto sensu aqui no Brasil. Então, todos os brasileiros que tenham um diploma francês de licença ou de master, eles têm que passar por um processo de revalidação desse diploma, tá? Correndo o risco de ser aceito ou não. Tá? Existe uma avaliação feita por parte do governo federal brasileiro, através de um site, de um sistema, e aí eles precisam encontrar uma formação que seja equivalente à formação que eles fizeram na França, enfim. Tá? Então, esse é um ponto importante de orientação, sempre prestar atenção que para algumas profissões, especialmente as que são regulamentadas, é preciso passar por esse processo de revalidação do diploma. E se uma pessoa quer ir para a França fazer um master e voltar com um mestrado estricto sensu, é importante que ela faça um master recherche. Aí também outro esclarecimento é que a tendência é que não haja mais essa diferença. Na verdade, oficialmente não era para ter mais essa diferença entre master recherche e master professionnel, em termos de nomenclatura.
mas na prática, muitas universidades dão a opção do estudante, no segundo ano do Master, ou fazer uma pesquisa, ou fazer um estágio, tá? Então, como essa diferença existe na prática, a gente coloca ainda na apresentação para explicar o quê? Se o estudante quer ter um mestrado stricto sensu aqui no Brasil, ele precisa fazer um master recherche, ele precisa fazer uma dissertação no final do curso de master. Tá? Que só isso vai dar acesso ao doutorado, ou então, eventualmente, para algum concurso aqui no Brasil que exija o mestrado stricto sensu. Bom, esse é o nosso site. Nosso site é uma fonte bem interessante de informação, tanto para vocês quanto para os estudantes. Lá a gente tem todas as informações que vocês precisam para orientar também o estudante em relação aos estudos. Esse ponto que é logo na home, a gente tem os catálogos de formação. Então, tem o catálogo do nível da graduação, do nível da licença, catálogo do master, do doutorado, catálogo de cursos de curta duração, cursos ministrados em inglês e formações artísticas, catálogo à parte. Cada um desses catálogos, quando você entra, você pode procurar por palavras-chave. Então, Master Droit, vai aparecer todos os cursos em Direito na França. Tá? Então, aí a gente entra num processo um pouco mais aprofundado. Normalmente, os estudantes ficam um pouco confusos, né, nessa parte, porque existem muitas opções. O que a gente indica é que eles façam uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então, eu quero estudar direito na França, eu quero estudar direito público, direito privado, direitos humanos, enfim. Façam uma pesquisa um pouco mais direcionada, tá? E usem também outros critérios para encontrar essa formação. Então, depende muito da cidade, onde eles querem morar, enfim, a região da França, tudo isso pode ser usado como critério na hora de escolher o curso. Bom, aqui a gente retoma a questão dos certificados. Eu acho que esse é um ponto também muito interessante, em que os professores são solicitados pelos alunos na hora da candidatura. Então, sobretudo em relação às certificações que a Marjorie já explicou, como montar um currículo, como montar uma motivação, tudo isso é feito através do nosso sistema. Como eu expliquei no começo, não é para todas as formações, mas a maior parte das universidades públicas faz candidatura via Campus France. Como funciona essa candidatura? Eles criam um dossiê online, é uma conta, em que você coloca lá os seus dados pessoais, então nome, telefone, endereço. No segundo ponto, você coloca o seu percurso acadêmico. E aí você precisa comprovar que você tem um nível anterior ao qual você está se candidatando. Ou seja, eu quero fazer uma graduação, preciso comprovar o ensino médio. Quero fazer um master, eu preciso comprovar o nível da graduação. Comprovar em que sentido? Diploma e histórico de notas. Todos os documentos oficiais precisam ter tradução juramentada. Tá? Não pode ser uma tradução simples. Isso também é uma dúvida bem recorrente, né? Os estudantes perguntam o que é uma tradução juramentada, como eu faço essa tradução. Então, esse é um ponto interessante. E aí, ali no dossiê você pode montar com vários documentos, né? Tem os documentos obrigatórios, mas tem os documentos opcionais também. Currículo é obrigatório, motivação. Então, pelo mesmo dossiê, você pode se candidatar a várias formações. Tá? O número de formações depende do tipo de candidatura. Então, para Master, por exemplo, você pode escolher até 7 cursos diferentes. Para cada um dos 7 cursos, é uma motivação. Tá? Não é uma carta de motivação, pode ser uma motivação mais curta, em que você preenche um campo, e não precisa ser aquela carta toda formal, ela tem um limite de caracteres. Em relação a esse dossiê, então, normalmente a gente começa as candidaturas no final do ano, entre outubro, novembro e dezembro, e elas servem para o início em setembro do ano seguinte. Bem? Bom,
Eu vou tentar passar aqui um pouco rápido em relação aos custos. Custos de vida, então, fora de Paris, de 600 a 700 euros para estudantes, 1.200 euros em Paris, né? A gente tem aqui. Os estudantes têm a possibilidade de trabalhar durante meio período, então são 87 horas e meia por mês, ou 17 horas e meia por semana. E aqui a gente tem uma série de benefícios que são bem específicos da França. Então, o auxílio moradia, que seria a CAF, acesso a residências universitárias públicas. Em relação ao transporte, tem as carteirinhas de estudante lá, que você pode colocar 25, 30 euros por mês e andar em todos os transportes. A saúde, a gente tem a Sécurité Sociale. Em relação à alimentação, tem os restaurantes universitários. Como eu expliquei no começo também, para quem foi para a França já, brasileiros que foram à França e conhecem todo o sistema, e para franceses que, enfim, não comparam a França com outros países, esses benefícios, eles dão destaque para a França no cenário internacional de intercâmbio. Tá? Isso são grandes facilidades que a gente não encontra em qualquer país. Bom, vista a última etapa, depois que os estudantes já são admitidos, eles passam pelo processo de visto, então, antes passam pelo pré-consular Campus France, vão para o consulado solicitar o visto de estudante. Lá no consulado, eles pedem alguns documentos. Um deles, o mais importante que eu acho que eu vou comentar, é a comprovação de recursos financeiros. Então, todos os estudantes precisam comprovar 615 euros por mês durante os 12 primeiros meses. Eles têm que comprovar que eles têm como se manter pelo primeiro ano, pelo menos, dessa estadia. Então, ou esse dinheiro todo acumulado em conta, ou uma pessoa que se responsabilize por eles, normalmente os pais e o comprovante de renda dessa pessoa, ou uma bolsa de estudos. Aqui são algumas das nossas parcerias, Air France e April, né? Air France para passagem de avião e April para seguro viagem. E também lá no nosso site tem informações sobre o curso de curta duração. A gente tem um catálogo todo voltado para isso, então para os estudantes que queiram fazer um intensivo de verão, ou então mesmo para vocês que queiram fazer uma formação específica para professores, vocês conseguem encontrar todas as informações lá no nosso site. Vocês me desculpem, eu não estou me aprofundando muito, porque meu tempo já acabou, na verdade. Aqui são os nossos contatos, então, certinho, qual escritório cuida de qual região, qual estado. E as nossas redes sociais. Eu acho que é isso. Obrigada, Marjorie. A gente continua aqui para responder as questões. Merci beaucoup, Marina. Oui, alors il y a quelques questions qui t'ont été posées durant ta présentation. Je ne sais pas si tu les as vues. Ah, non, pardon. Alors, je vais les redire peut-être. Alors. Podemos compartilhar essa apresentação? Podemos sim. As bolsas para candidatos Campus France serão afetadas? Bienvenue en France, bolsa M2? A princípio não, Colline. A princípio, a gente não tem nenhuma informação que elas serão afetadas para esse ano, mas tudo continua um pouco incerto, na verdade. A gente não sabe como é que vai ser o desenrolar desse ano acadêmico, vai depender muito da evolução da situação sanitária, tanto no Brasil quanto na França. Isso pelo instante, uma incertitude, mas vocês precisam saber também que existe agora um esforço para a gente continuar com essa campanha das pessoas que foram admitidas para esse ano. Então, em último caso, as universidades vão propor, provavelmente, o ensino à distância, pelo menos para o início do ano letivo, para que depois os estudantes possam ir para a França. Isso se a gente chegar no extremo de não podermos ir para a França em setembro desse ano. Mas, a princípio, não temos notícia nenhuma de que as bolsas vão ser afetadas.
Josiane, porque o Master seria mais ou menos equivalente ao mestrado, em que sentido? Justamente por conta dessa diferença entre os níveis da graduação e do mestrado, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma graduação de 4 a 5 anos, e na França, a gente tem uma graduação, uma licença de 3 anos. Se você for somar os 3 anos da licença mais os 2 anos do master, isso dá 5 anos de ensino superior, e aqui no Brasil a gente tem 5 anos de ensino superior só com a graduação. Tanto que muitas universidades aceitam que brasileiros entrem direto no M2, ou seja, no 2º ano do master, porque a gente já tem aqui normalmente 5 anos de graduação. E eu falo sempre mais ou menos, porque é justamente o que eu comentei na apresentação. O diploma de master, quando ele vem aqui para o Brasil, ele não é automaticamente reconhecido como mestrado stricto sensu. Então, por isso a gente precisa ter atenção. Eu gosto sempre de ser muito clara em relação a isso, para que as pessoas não tenham uma frustração em relação ao projeto de estudos delas depois, né, em relação à aplicação, à utilização desses diplomas. Acho que a próxima pergunta é do Teddy. Quelles sont les aides financières auxquelles un étudiant brésilien pourrait prétendre ou non en France? Logement, frais d'inscription, transport public pendant cette période d'études en France. Tá, então vamos lá. Em relação às ajudas financeiras, a gente tem tanto as bolsas de estudos, tá, que é uma questão separada, e a gente também tem os benefícios, que é justamente aquelas ajudas, a inscrição na Sécurité Sociale. Então, o brasileiro tem direito à CAF, automaticamente. Ele pode pedir uma residência universitária pública. Ele pode ter um acesso ao transporte, justamente como os franceses também. Ele tem acesso à Sécurité Sociale totalmente gratuito. Não existe taxa para a Sécurité Sociale. E ele tem acesso ao restaurante universitário, ao Resto U. Em relação às bolsas, aí a gente tem uma série de bolsas, são mais de 200 programas de bolsa aos quais os estudantes podem se candidatar, os estudantes brasileiros. Tá lá no nosso site, tem um catálogo de bolsas, que você coloca o nível, então, graduação, mestrado, doutorado, palavras-chave e nacionalidade, que nacionalidade é um critério para se encontrar bolsa de estudos, tá? Eventualmente, a gente tem uma bolsa que é só para europeus ou para não europeus, e por isso tem o critério da nacionalidade dentro do catálogo. Aí, em relação às bolsas, como são 200 programas, eles variam muito, né? A gente tem bolsas do governo francês, tem bolsas das universidades, tem bolsas das regiões da França, tem bolsas que oferecem um montante mensal para o estudante poder se manter, né, pagar os seus custos de vida, de residência, de alimentação. Tem bolsas que oferecem somente a residência universitária gratuita, né, o estudante tem o quarto ali, não precisa pagar por nada, e tem alimentação no restaurante universitário. Tem bolsas para escolas privadas que são a descontos nas taxas universitárias. Então, nas escolas privadas, a gente tem taxas de 5, 10, 12, 15 mil euros à anuidade, até mais, né? 20, 30 mil euros à anuidade. Então, às vezes, eles dão desconto para os melhores estudantes. Enfim, a gente tem uma série de modalidades de bolsa. A Campus Trans faz ou indica quem faça a tradução dos documentos? Não, a gente não indica, a gente sempre indica o site da Câmara de Comércio do Estado, que os estudantes procurem diretamente os tradutores juramentados do seu estado. Patricia, en privé, m'a posé une question, Mariana. En ce qui concerne la sécurité sociale, l'étudiant est obligatoirement inscrit au système français en s'inscrivant dans une université française, n'est-ce pas? Oui, obligatoirement. Ils doivent s'inscrire à la sécurité sociale. Excusez-moi, je crois que ce n'est pas forcément le cas parce que quand ma femme l'a fait, elle n'avait pas la sécurité sociale étudiante. C'était une reprise d'études. La sécurité sociale étudiante, elle n'est automatique que si c'est le cursus initial.
Oui, mais depuis l'année dernière, en fait, il y a pas de différence entre la sécurité sociale étudiante et une sécurité sociale normale pour tous. Aujourd'hui, les étudiants, ils doivent s'inscrire dans le système général. D'accord. Je crois que c'est tout pour les questions sur le chat. Je ne sais pas si d'autres participants veulent poser des questions en prenant la parole. Je pense qu'il faut prendre la parole justement en ce qui concerne la non-reconnaissance automatique du master quand l'étudiant revient. Justement, si on stimule l'étudiant à aller étudier en France en lui faisant, en vantant les mérites de faire des études à l'étranger, n'y a-t-il pas le moyen de faciliter cette reconnaissance? Parce que je sais que quand l'étudiant arrive ici avec un master, il doit payer pour cette reconnaissance au ministère de l'Éducation. Donc, il n'y a pas de moyen de faciliter ce retour au pays et cette équivalence de diplôme? Non, en fait, c'est une procédure, c'est la même procédure pour tous les pays et tous les diplômes. Et c'est automatique, en fait, il y a un site qui s'appelle Carolina Body, si je ne me trompe pas. Mais non, je pense pas qu'il y a un moyen pour faciliter cette procédure qui aujourd'hui, elle est même plus automatisée qu'avant. Mais il faut aussi considérer les parcours ou les professions où ils ne doivent pas forcément avoir un diplôme de master reconnu au Brésil. C'est-à-dire un master en business, par exemple, si l'étudiant veut retourner au pays juste pour travailler, il n'y a pas besoin forcément d'un diplôme reconnu au Brésil. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais laisser mon adresse mail sur le chat. Et Oui. si jamais vous avez des questions ou si vous voulez organiser des sessions pour vos élèves, les équipes Campus France sont à votre disposition. Je me permets peut-être de reprendre la parole. Merci beaucoup Marjorie et Mariana pour cette présentation qui était passionnante et qui, je crois, a passionné tous nos interlocuteurs. C'est vrai que vous avez commencé à faire des présentations à 4 mains qui ont très bien marché dans les lycées, dans les centres de langue aussi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment en effet pouvoir continuer, y compris peut-être dans les alliances françaises, pour faire connaître les certifications, pour faire connaître le français de l'étudiant, pour faire connaître le français sur objectif universitaire, pour faire connaître en fait tous ces projets qu'on est en train de bâtir autour de la mobilité et qui vous permettraient aussi, en tout cas dans les alliances françaises et dans les centres de langue qui sont représentés ici par des professeurs ou directeurs, de faire vivre la langue française et de la promouvoir auprès de vos étudiants, de vos élèves et de leurs parents. Merci encore. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui prend désormais fin. Nous nous voyons donc la semaine prochaine pour un webinaire formation. Marine, si tu veux prendre la parole peut-être pour dire un mot. Oui, bien sûr, on se revoit la semaine prochaine. Vous êtes tous les bienvenus pour le prochain webinaire. Donc, c'est un webinaire hebdomadaire tous les mercredis à 15 h, les rendez-vous de la coopération éducative. La semaine prochaine, ce sera quelque chose de différent, un webinaire de formation. Aujourd'hui, c'est plus un webinaire de communication pour vous informer. Et la semaine prochaine, ce sera plus un webinaire pour former, même si c'est un grand mot. En 40 minutes, je ne suis pas sûre qu'on forme vraiment les gens, mais enfin, ça permet de donner des pistes sur la progression des apprenants, la construction d'un parcours d'apprentissage. C'est un webinaire qui sera animé par l'attachée de coopération pour le français du consulat de France à Rio de Janeiro, Madame Adriana Daventure. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Très bonne soirée, très bonne fin d'après-midi pour tous. Une petite question. Oui, bien sûr.
les webinaires sont ouverts uniquement à la condition d'être inscrit sur IFProf. Exact. Ou est-ce qu'on peut ouvrir, non? Non, c'est important de faire partie d'IFProf pour pouvoir accéder à ces webinaires. D'accord. Donc, si on veut convier des gens, on leur dit de s'inscrire sur IFProf et ils font la démarche après, ils vont recevoir le processus d'inscription. Tout à fait. Parfait. Exactement ça. D'accord, merci. De rien. Il y a d'autres questions avant que l'on se dise vraiment au revoir et à très bientôt? Non? Alors, au revoir et merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à Marjorie et à Mariana. Merci. À bientôt.